O computador entrou muito tarde na nossa vida, no ambiente de trabalho. Então a gente ficou muito receoso a tudo que era digital. E como a geração Y chegou com o digital, parece que ela disse assim pra gente, ó, você não pertence a esse mundo moderno. Então assim, é urgente, é absurdamente urgente que baby boomers de geração X zerem ou reduzam barbaramente a sua defasagem digital. Oi pessoal, estamos aqui novamente no Papo com Palestrante, hoje com o professor Dado Schneider. Eu não vou apresentá-lo, tá? Eu quero que ele fale um pouquinho dele. Fale aí, Dado. Eu sou palestrante, pesquisador, professor, mas eu comecei minha carreira há muitos anos como publicitário, trabalhei em grandes agências, depois eu migrei um pouco para consultor, mas nesse período eu criei a marca Claro, depois eu fui trabalhar na Claro, depois fui consultor da Claro, depois fui consultor de grandes empresas, mas eu nunca deixei de palestrar. E faz 10 anos que eu estou com a Sandra Pascoal e esta que foi a mudada na minha, foi o grande salto da minha carreira de palestrante. É só 10? Não é mais? Gente, é 10, estou marcando 10 agora. Poxa! Então, eu gostaria justamente que você me falasse como é que foi esse começo da sua carreira de palestrante, que não foi conosco, quando você veio falar conosco, você já fazia palestra. Sim. Como que foi isso? Me fala. Bom, eu fui o apresentador de trabalho em grupo do colégio, tá? Então, assim, o trabalho era mais ou menos, deixa que o Dado apresenta. Então, eu já, desde o colégio, eu era apresentador de trabalho. Depois, na parte profissional, eu era que apresentava as campanhas, eu era que fazia as apresentações para as empresas. Então, assim, eu tinha isso já, né, de se apresentar. O meu pai era um ótimo professor, então acho que veio no DNA também. E aí, eu comecei a dar palestra, acho que há uns 20, 25 anos, mas eu não cobrava por isso. Porque como eu tinha outras fontes de renda, eu era executivo, eu era consultor, palestra era prazer. E aí eu digo assim, pô, tá na hora de ganhar dinheiro com prazer. Se eu estudo, se eu pesquiso, se eu produzo conteúdo e faço isso de graça, por que eu não posso inverter? E aí com o tempo eu fui invertendo, eu era menos consultor, mais palestrante, até que chegou uma hora que a gente se conheceu, que foi bem na hora que eu virei só palestrante. Que legal, que legal. E eu gostaria de saber, assim, como é que é esse teu processo de inovação, teu processo para você colocar esses conteúdos sempre super novos nas suas palestras? Tá, bom, eu tenho, apesar de não parecer, eu tenho um método, chama-se Grounded Theory, inclusive foi a metodologia que eu usei no meu doutorado de comunicação pela PUC, lá do Rio Grande do Sul. É a teoria baseada nos dados e não tem trocadilho algum, tá? Mas assim, tudo é informação e eu sempre fui e sou e serei um pesquisador que gasta sola de sapato e gasta sola de mouse, como eu chamo. Eu pesquiso tudo o tempo todo, eu entrevisto todo mundo, onde eu estou eu pergunto coisas para as pessoas, eu observo muito, eu ouço muito e eu formulo muita teoria que depois eu vou comprovando, entrevistando mais pessoas, vendo as coisas acontecerem. Eu vou a tudo também, Sandra. Eu vou desde show dos Menudos a Rolling Stones, entendeu? De Fifth Harmony, a descida da Xuxa de helicóptero com Papai Noel. Eu fui a tudo, eu vou a tudo. Então eu vou a baile funk e vou a baile de debutante. Então essa é assim que eu crio o conteúdo. Tá? E eu sou produtor de conteúdo, eu faço questão de dizer isso. Eu não sou reprodutor de conteúdo, eu crio os meus conteúdos. O que você vê nas minhas palestras fui eu que criei. Eu não sei se você já respondeu, mas eu queria saber assim, o que te inspira? Não sei se você já falou um pouco Sim, o que me inspira é comportamento humano. Então eu observo as pessoas, eu converso com as pessoas. E as alterações de comportamento, eu vou me gabar um pouquinho aqui, tá? Eu faço algumas previsões do que vai acontecer e depois, quando acontece, a pessoa diz, o Dado falou isso, que realmente, quando a gente pega evidências, traços culturais, mudanças, às vezes a gente soma evidências e chega a uma conclusão. E eu fiz isso principalmente com a geração Z. Quando a geração Z, os nativos digitais deste século, quando ela nasceu, eu comecei a pesquisar ela. E lá há 10, quando a gente se conheceu, eu fazia umas previsões que todo mundo me chamava de louco. Agora estão acontecendo. Então, assim, não é um acaso que a gente faz, é método científico. A gente vai vendo o comportamento das pessoas mudar e diz, tem uma tendência para lá. E quando ela acontece, aí parece que é um golaço, né, na palestra. É verdade. Já falava isso. O Dado criou também a Palestra Muda. E eu quero que ele fale um pouquinho sobre a Palestra Muda. O que é a Palestra Muda? Bom, na verdade,
Eu fiz isso como professor. Eu senti que a dispersão estava muito grande na sala de aula com o torpedo. Já com o torpedo, SMS, já estava a dispersão instalada na sala de aula. E um dia eu cheguei, apaguei a luz da sala, coloquei uma música em inglês, obviamente, bombando, a música que tivesse na moda na época. Eu não consigo lembrar que música foi essa. E o texto que seria o meu texto de professor de aula começou a entrar na tela assim, rapidamente, com as frases não acabando, terminando no outro slide, fundo preto com letra branca, fundo branco com letra preta, e eu notei que ninguém olhava para o celular, e aí, no final, além deles ficarem surpresos, eu fiquei surpreso, daria um pouco mais, porque todo o conteúdo dado, sem trocadilho, na parte muda, foi o conteúdo que todos lembravam na prova, e eu digo, tem um método aí. Legal. E aí eu levei isso para palco, e agora eu começo todas as palestras com uma parte muda, se o cliente quiser. Sim. Então, e tem uma coisa muito engraçada, vou ter que falar isso. Tem gente que diz assim, essa palestra muda eu já vi. Eu digo, não a palestra muda sempre muda. Então, eu sempre boto uma música nova, um texto novo. Sim, e tem a brincadeira, né, dela ser muda e falar também de mudança. De mudança. Claro, bacana. Eu queria que você me falasse a sua rotina de palestrante. Como é que é a rotina de palestrante? Conta. Tem gente eu sei como é que é, você tem que contar. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Pelo menos eu gosto. Eu descobri até, Freud explica, os meus avós cuidavam de mim quando eu tinha de 2 a 6 anos. E todas as manhãs eles me levavam de carro para o aeroporto para ver o avião descer e aterrissar. E eu descobri que foi por isso que eu adoro tanto o aeroporto. Eu não me importo quando o voo vai atrasar. Eu faço loucuras, a gente sabe, né? Às vezes eu chego a estar em 3 estados no mesmo dia, dar palestras em 2 estados. Eu já consegui dar palestra em 3 estados, tá? Então, assim, eu adoro essa rotina de aeroporto, adoro avião. No avião não toca celular, por exemplo, não tem que responder nada. Então, assim, eu leio, durmo, me inspiro, converso com pessoas. Mais observo que converso, porque dentro de avião eu gosto de privacidade. Mas, assim, eu adoro essa coisa de não ter a menor ideia de como vai ser minha semana seguinte. Por mais que a gente se planeje, entra uma palestra nova, muda o voo, vai para outra, pega um carro, o carro me espera, depois... Então, eu gosto dessa minha rotina, que é absolutamente sem rotina alguma. Ai, que legal. E para acabar, eu tenho uma última pergunta, que eu queria que você desse uma dica para 3 gerações. Sua dica, Baby Boomer, Geração X e Geração Y. Bom, eu sou Baby Boomer do final, tá? Sou entre X e... Você é X, tá? Mas assim, Baby Boomer e X são muito parecidos, porque foram tratados assim, né? A educação, né? E, infelizmente, eu não sei se você lembra, o computador entrou muito tarde na nossa vida, no ambiente de trabalho. Então, a gente ficou muito receoso a tudo que era digital. E como a geração Y chegou com o digital, parece que ela disse assim pra gente, você não pertence a esse mundo moderno. Então, assim, é urgente, é absurdamente urgente que Baby Boomers e geração X zerem ou reduzam barbaramente a sua defasagem digital. E a geração Y é outra coisa. Como nós espalhamos as telas dentro de casa, a nossa infância foi assistir noticiário junto com a família e a família discutir e o avô contar como foi no tempo dele. Então a gente foi acumulando conhecimento cultural. E quando se espalharam as telas dentro das casas, a geração Y perdeu isso. Então, tem gente que não sabe nada do que aconteceu antes da pessoa nascer. E isso é muito ruim. Então, nas minhas palestras eu digo, o pessoal mais velho tem que correr atrás do digital e o pessoal mais jovem tem que correr atrás de informação básica. Guerra Fria, o cara não sabe o que é. Gorbachev, o cara pensa que é marca de vodka. Nunca ouviu falar no Zico. Então, assim, isso também não se aceita. Então, assim, são lacunas que as gerações têm que a gente tem que correr atrás. Porque agora nós estamos lidando com uma outra geração que não vai precisar de mais nada, porque vai ter sempre uma Siri, um assistente virtual. Então, assim, nós temos que correr atrás para acompanhar eles. Dado, obrigada. Dá um abraço. Obrigada mesmo. 10 anos juntos. 15 anos de escritório.